Senhor todos os nossos pensamentos. Desligue tudo à sua volta. Faça silêncio aonde quer que você esteja e entre em culto ao Senhor. Quero lhe convidar para abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, no capítulo de número 1, quando a palavra de Deus nos diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esse é o nosso Senhor Jesus, superior a todos e a todas as coisas, e a Ele demos honra, demos glória para todos sempre. Feche seus olhos, vamos orar juntos ao Senhor. Pai, mais uma vez nos dirigimos ao Senhor em oração, para clamar pela sua misericórdia, para te bendizer o nome. E agora, ó Deus, queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Perdoa, Pai, por favor, os nossos pecados e fala conosco em nome de Jesus. Que o Senhor receba cada oração, cada cântico entoado ao seu santo nome e através do teu Espírito venha nos edificar com a sua palavra. Nós te louvamos, nós te bendizemos, pois não há outro como o Senhor. Bendito seja o teu nome. Pai, nós estamos aqui para te adorar, mesmo diante das circunstâncias que não nos permitem estar juntos como congregação, reunidos no templo. O que importa é que o nosso coração está voltado para o Senhor. E nós queremos nessa noite, ó Deus, nos humilhar diante do Senhor e clamar pela sua misericórdia. Pedir a Ti, ó Deus, que o Senhor venha falar em cada coração e assim o nome do Senhor seja exaltado. Nós te louvamos, bendizemos ao Senhor e oramos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A palavra está com louvor. A graça e a paz do Senhor Jesus a cada um dos irmãos que nos acompanham hoje em suas casas. E nós estamos unidos de coração e unidos em espírito para prestar um louvor verdadeiro ao nosso Deus. E o Espírito Santo de Deus pode te alcançar aonde você está. É só você clamar por Ele, para que oferecer um louvor verdadeiro a Ele. Até para isso nós dependemos de Deus. E nesse primeiro louvor, nós vamos declarar uma coisa muito especial, muito diferenciada, que faz parte do seu relacionamento com Ele. Há muitas coisas que a gente lê e observa ou escuta que marcam muito a vida da gente. Numa das minhas leituras, há algum tempo atrás, eu acompanhava um livro do Max Lucado, ele é muito conhecido, e ele contou uma experiência particular que me marcou muito, e eu gravei aquilo na mente. Porque ele chegou em casa e a sua filha de 2 anos de idade tinha acabado de cair na piscina da casa deles. E que por segundos ela foi retirada, mas assim já com muito comprometimento, teve que levar ao hospital para socorrer aquele afogamento, e a filha de 2 anos sobreviveu. Hoje ela é até uma escritora também como ele, uma menina de Deus, abençoada. Mas ele conta que naquela tarde, por ele ter ido em casa, por acaso, e ter salvado a vida da filha, no dia seguinte ele andava pelos jardins da casa dele e clamava em alta voz e falava sobre Deus, o quanto Deus era bom, o quanto Deus era maravilhoso, o quanto Deus era justo, o quanto Ele era fiel.
afinal de contas tinha salvado a vida da filha dele, né? De uma forma milagrosa, porque não era para ela ter sido encontrada ali. E de repente, nesse jardim particular de adoração, ele escutou uma voz dizendo para ele assim: e se eu não tivesse feito? E se nada disso tivesse acontecido? E se hoje eu tivesse levado a sua filha para junto de mim? Você estaria nesse jardim, dizendo para mim que eu sou bom, dizendo para mim que eu sou justo, que eu sou verdadeiro, que eu sou fiel? Como o seu coração estaria? Você estaria me louvando? E ele foi muito impactado por aquela palavra. E ele guardou aquilo no coração, porque nós temos que chegar num momento de crescimento com Deus, de forma que você conheça a natureza dele, o caráter dele, e que as circunstâncias da sua vida não mudem esse caráter. Nada transforme isso, porque você já não vai mais se relacionar com ele somente pelas bênçãos que você pode adquirir ao alcançar das mãos dele, porque você vai descobrir que ele é a maior bênção, que a presença dele é que resgata você, que a presença dele é que te conforta e que te consola, que a presença dele é que te traz esperança. Então eu convido a você, meu amado irmão, aí onde você está, para você, em contrição de coração, declarar, apesar de todas as adversidades, tudo aquilo que você possa estar passando num tempo tão difícil, que você quer experimentar esse Deus de uma forma, reconhecer o caráter dele. E junto conosco essa noite, você vai declarar que apesar de tudo que nós estamos vivendo, ele continua sendo bom, ele continua sendo nosso Deus, o nosso papai, amém? Vamos todos juntos. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele é um Deus muito precioso, muito. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, Mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Um Deus precioso, um Deus que nos resgata, um
Deus que nos trata como filhos, um Deus que é perfeito, independente da circunstância que nós estamos passando. Amém, irmãos? E nesse mesmo espírito é que nós vamos agora, aquela pessoa que já experimentou desse Deus, que conhece o caráter de Deus, ele já pode passar por uma outra etapa, para uma outra situação de vida, que é de declarar e se alegrar no meio da adversidade. Sabe aquele louvor que vem do coração, de como quando Paulo estava preso naquela prisão, acorrentado num cárcere interior, sofrendo, sangrando, mas a única coisa que a alma dele conseguia fazer, porque o espírito dele era livre, era louvar aquele Deus maravilhoso. E hoje, se você já experimentou um Deus assim, você pode junto conosco declarar que ainda que nada floresça, que ainda falte o fruto na vide, que você e eu, nós podemos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Amém? Vamos louvar todos juntos, irmãos, mesmo você onde você está, porque o Senhor quer escutar o seu louvor e a sua adoração. Tu és minha porção. Você está preparado para
fazer essa declaração essa noite? Você realmente sabe o que você cantou? Você consegue nesse momento se alegrar no Deus da sua salvação? Não pelo que Ele está te fazendo nesse momento, mas pela fé de que Ele conhece o que é melhor para a sua vida, pela fé de que Ele sabe o que você tem e precisa passar para ser mais parecido com seu Filho Jesus, e que Ele está trabalhando no seu interior, até no meio das adversidades, no meio das tribulações, no meio das perdas. Ele está te trazendo um crescimento, uma maturidade espiritual, para um dia se encontrar com você, e você vai ter condições de dizer para Ele: Pai, você sim é o motivo da minha alegria. Pai, o Senhor é o motivo do meu descanso. Pai, o Senhor é o motivo da minha esperança. E tudo ficou para trás. Toda dor, todo sofrimento, todas as perdas, mas nada disso nos alcança, porque hoje eu posso estar em teus braços. Fale com o Senhor, que Ele é tudo o que você precisa, que Ele é a sua herança, que Ele é aquilo que consola e conforta o seu coração. E consiga passar, meu amado, porque com Ele nós somos capazes de atravessar qualquer coisa e permanecer de pé, porque Ele é a rocha que nos deixa firme e inabaláveis. Amém. Não, tem que ver. Pois bem, queridos, vamos refletir agora na palavra do Senhor que se encontra no Salmo de número 10. Vamos nesse momento ler esse Salmo, quando iremos pensar num clamor por justiça. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes na hora da angústia? Com arrogância os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Pois o perverso se gloria na sua própria cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga, tudo que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo, pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem um insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e arrasta com a sua rede. Abaixa-se, rasteja, e nas suas garras caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão. Não te esqueças dos pobres, porque o ímpio despreza a Deus, dizendo que no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Tu, porém, tem visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em suas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebra o braço do perverso e do malvado. Pede contas da sua maldade, até que a descubras de todo. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror.
Vamos orar mais uma vez. Senhor, bendito seja o teu nome. Estamos diante da tua palavra, ó Deus, quando o salmista rasga o seu coração diante do Senhor. Clamamos a ti, ó Deus, que o Senhor nos ensine através da tua palavra e abençoe as nossas vidas com o teu poder, com o seu entendimento. Pai querido, queremos ouvir a tua voz. Por favor, ó Deus, fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Queridos, como a palavra de Deus, ela é atual. Eu estava orando e refletindo nesse salmo, pensando como isso hoje tem a ver com a nossa realidade. Quando o salmista faz um clamor aqui diante de Deus, pedindo por justiça, diante de tudo que ele estava vendo acontecer no momento. E não é diferente nos dias de hoje. Quantas vezes nós olhamos para o cenário do nosso país, ou olhamos para o cenário mundial, ou olhamos para o cenário da nossa cidade especificamente, ou até mesmo de um grupo pequeno que estamos envolvidos, e ali achamos que está acontecendo algum tipo de injustiça. Mais do que nunca, o nosso país tem sido assolado com tantas coisas perversas, com tantas iniquidades que nós estamos assistindo, e também num tempo em que a pandemia tem trazido tantas dores, tantas perdas. Fato, queridos, é que quantas vezes nós clamamos a Deus por justiça, quantas vezes nós nos sentimos indignados, achando que o que está acontecendo é a coisa mais injusta desse mundo. Quantas vezes nós olhamos e falamos: Senhor, qual a providência que o Senhor vai tomar diante dessa circunstância? E aqui nós estamos então diante do salmista agora, descrevendo a ação daqueles que não temem ao Senhor, e referindo-se a ele como o ímpio. Olha, ele diz assim: olha, com arrogância os ímpios perseguem os pobres. Eu vou estender que os pobres, não estou aqui querendo falar somente de condição financeira, mas todo aquele que de uma forma ou de outra é oprimido. Então, queridos, ele está aqui descrevendo esse ímpio, e os ímpios são então aqueles que estão aqui na posição de perseguir os oprimidos, perseguir os pobres, e eles blasfemam contra Deus, e eles também se orgulham da sua própria cobiça. Quantas vezes nós vimos nos meios de comunicação homens avarentos, desejando cada vez mais, cobiçosos por dinheiro, cobiçosos por ter, e blasfemando contra Deus. Eu começo a ver muitas vezes muitos líderes das nações, os próprios governantes, se encaixando dentro dessa descrição de comportamento do ímpio que o salmista está aqui descrevendo. Além deles se orgulharem da sua cobiça, se orgulharem de tudo que têm, acharem que podem colocar a sua confiança naqueles bens adquiridos de forma ilícita, eles também são orgulhosos e acham que Deus não existe, e acham que tudo que nós vivemos aqui será levado para a eternidade. O ímpio, além de não temer ao Senhor, ele acha que os seus caminhos são prósperos, porque a prosperidade para o ímpio é tão somente ter dinheiro, ter fama, ter sucesso, ter posição econômica, ter posição de status, de poder. Uma visão distorcida da vida, uma visão distorcida dos valores da palavra do Senhor. Quando ele se orgulha de tudo aquilo que tem, achando que Deus não está vendo nada que está acontecendo, e ele acha que os seus caminhos são os melhores em todo o tempo, e não para refletir no sentido verdadeiro da sua vida. E quando ele encontra adversários, quando ele encontra opositores, ele os trata com desprezo.
Se nós pudéssemos aqui traduzir, dar um exemplo de uma maneira mais objetiva, vocês imaginam bem quando a pessoa está praticando esporte e ele despreza o seu opositor, acha que é tão superior. No que o futebol eles dizem, entrou de salto alto e perdeu a partida. No que eles acham que já estão todos derrotados, que eles podem todas as coisas, quando o ego é maior do que o resto das coisas, aí eles estão sendo cada vez mais olhados pelo Senhor, cada vez mais eles estão se enrolando dentro da sua própria cobiça. E o Senhor parece que está de olhos fechados, porque o salmista vai dizer: Senhor, por que o Senhor está aí? Por que te conservas longe? Na verdade, nós sabemos que Deus não está longe. Na verdade, nós sabemos que o Senhor não é aquele Deus sob o ponto de vista dos ímpios. Aqueles que temem o Senhor têm um olhar totalmente diferente a respeito de Deus, a respeito do seu reino, a respeito dos valores. O ímpio, ele acha que nunca vai sofrer dano, que ele nunca vai ser abalado. O ímpio acha que a sua boca está o tempo inteiro proferindo maldição e ele não vai receber nenhum tipo de punição pelo seu comportamento. Todas essas características fazem parte da vida daquele que não teme a Deus. Quando ele promove o engano, quando ele oprime, quando a sua língua profere insulto, quando o seu coração está cheio de maldade. Que infeliz é a pessoa que não teme ao Senhor. Que sentido tem essa vida? Portanto, queridos irmãos, o ímpio, a pessoa que não teme a Deus, está sempre planejando o mal. Sempre com astúcia no seu coração. E o pior, diz o versículo de número 11, diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Olha a mentalidade dessa pessoa, achando que Deus nunca verá essas coisas. O que? O mal que está dentro dele, a iniquidade que ele pratica. Mas quando eu me volto para a palavra de Deus, eu começo a entender que essa palavra me diz que Deus esquadrinha o coração do homem. Ele sabe em cada repartição do seu coração o que está ali dentro. E vocês acham que Ele não está vendo a prática, a ação desse coração? Pois se está tudo exposto, se está tudo às claras, o Senhor vê todas as coisas. Então aqui o salmista está aqui quase que num pedido de socorro, pedindo: Senhor, onde o Senhor está? Por que o Senhor está longe? Você não está vendo, Senhor, o que o ímpio está fazendo, o que aquele que não teme ao Senhor está planejando e realizando. E algumas vezes, queridos irmãos, a gente corre o risco de achar que Deus não está vendo. E algumas vezes a gente corre o risco de achar que o Senhor está com os ouvidos tampados e os olhos fechados para a nossa dor, para o nosso sofrimento. Porém, queridos irmãos, aí ele vem no versículo 12 e diz assim: olha, levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueças do pobre, do oprimido, daquele que sofre, daquele que está subjugado na mão de poucos. Mas o que a gente aprende é que quando o salmista começa a colocar essas coisas para o Senhor, chega em determinado momento, depois de descrever tudo que está acontecendo, que ele se volta mais uma vez e fala: Senhor, levanta-te, até mesmo colocando a sua confiança no Senhor. Mas dá a impressão muitas vezes que o Senhor está demorando. Senhor, levanta-te, ergue a tua mão e não te esqueças dos pobres. Vocês acham realmente que Deus se esqueceu de alguém? E às vezes nós fazemos isso: Senhor,
O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Senhor, o Senhor não está vendo a injustiça que estão praticando contra mim? Senhor, o Senhor não sabe que eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquilo outro? Senhor, quando que o Senhor vai fazer alguma coisa? E ficamos angustiados. E ficamos nos sentindo injustiçados. E quando muitas vezes nós mesmos queremos nos levantar e exercer justiça própria, exercer justiça humana, que a palavra chama de trapo de imundícia. E somos então convidados pelo Senhor a aquietar o nosso coração e voltar os nossos olhos e este coração angustiado e aflito para o Senhor. Queridos irmãos, nós precisamos voltar o nosso coração e os nossos olhos para o Senhor, mais do que nunca. Estamos no tempo disso. A opressão não é só financeira, e a pressão vem de todos os lados. O momento que estamos vivendo dessa pandemia nos coloca sob pressão o tempo todo. Nos últimos 10 dias, eu conversava ontem com o irmão, eu falei assim, eu tenho até receio de abrir mensagem no WhatsApp. Quando eu vou abrir mensagem no WhatsApp, meu coração já dispara. De tantas coisas que têm acontecido, não é lá longe não, é aqui dentro do nosso meio, à nossa volta, dentro da nossa família, na nossa igreja, com queridos em Cristo, com amigos. E o inimigo vai querendo nos sufocar, vai querendo nos oprimir. Mas aí o Senhor fala, olha, volta o coração para mim, volta a sua mente para mim, mantenha a sua fé viva. E nós precisamos disso, nós precisamos entrar nesse propósito. Aí ele começa a justificar com Deus, porque o ímpio despreza Deus e começa a parecer dentro do nosso coração que nós somos merecedores de alguma coisa, porque fala, olha, o ímpio despreza Deus, mas eu não. Como se dentro de nós houvesse mesmo uma justiça semelhante à de Deus, e na verdade não há. O fato é que esses que desprezam a Deus, acham que Deus não vai lhe pedir contas de tudo que fazem. Vocês acham mesmo que as pessoas que têm o poder para realizar algo de maravilhoso, para beneficiar centenas de milhares de pessoas, e não fazem, não pagarão preço por isso? Será que a falta de temor a Deus não tem um preço? Talvez nós não vejamos com os nossos olhos, talvez a gente queira assistir o preço, mas o que nós devemos é clamar pela misericórdia de Deus, para que esses que têm condição de realmente mudar o panorama, se é que tem, possam se converter ao Senhor, possam temer a Deus, possam mudar a forma de pensar, em vez de dizer, olha, Deus não existe. Não, eu sei que Deus existe. Queridos irmãos, como servos do Senhor, como dependentes de Deus, nós precisamos fazer como esse pobre desamparado, nos entregar cada vez mais na mão de Deus. O Covid-19 não tem ceifado vida de pobres apenas. Há muitas pessoas cheias de recursos que não podem fazer nada. Porque o dar a vida e o tomar a vida pertencem somente a Deus. E mais do que nunca nós precisamos clamar a esse Deus, mais do que nunca nós precisamos fazer a diferença em oração e a nossa fé renovada no Senhor para aguentarmos os dias maus. Eu caminhava com Marise há poucos dias
E eu dizia: olha, para mim a terra está sob juízo de Deus, porque não há um sequer que está livre disso. Mas a gente acha que as pragas, ficam restritas somente aos tempos bíblicos, em que as coisas aconteciam e hoje a gente lê sobre elas. Mas quando essa história faz parte da nossa vida, aí a coisa fica diferente. Mas aqui o salmista vai dizer: olha, tu tens sido o defensor do órfão, daquele que não tem pai, não tem mãe, do necessitado. Quebra o braço do perverso e do malvado e pede contas da sua maldade, até que a descubras de todo. Nós servimos a um Deus que tem todo o poder para ver tudo o que está acontecendo. Nós servimos a um Deus que tem todo o poder para restaurar vidas. Nós servimos a um Deus que tem todo o poder para mudar a realidade. Por mais difícil que ela seja, esse é o Deus que nós servimos. E o salmista diz assim: o Senhor é rei eterno. Deus não tem início, não tem fim, mas Ele é rei desde sempre. Da sua terra somem as nações. E agora ele constata uma realidade: tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Queridos irmãos, como temos orado, e como ainda precisamos orar. Por mais que a gente ore, a impressão que eu tenho é que as orações são poucas. Por mais que a gente ore, a impressão que nós temos é que não está fazendo o devido efeito essas orações. Mas o Senhor tem ouvido o nosso clamor, porque a palavra dele diz que ele jamais despreza aqueles que o buscam de todo o seu coração. Então, se você está buscando de coração, se você teme ao Senhor, saiba que Ele é um Deus que tudo vê, e que Ele está atento a todo sofrimento e a toda dor. E temos sofrido, e temos sentido dores, mas o Senhor é aquele que não desampara o órfão. O Senhor é aquele que ouve o nosso clamor, que combate o perverso e pede conta da sua maldade. O Senhor é um Deus justo. Nós não entendemos todos os propósitos, mas nós podemos confiar nesse Deus, que é um Deus de justiça. Ele é o Rei eterno. Tem ouvido os clamores dos humildes e tem firmado o coração daqueles que o buscam. Você tem buscado ao Senhor? Somente o Senhor, para diminuir a taquicardia constante diante de tantas más notícias que recebemos. Somente o Senhor. Queridos, eu já passei por algumas circunstâncias muito adversas alguns anos atrás. E todas as vezes que eu olhava para a circunstância, eu perdia a esperança. Mas todas as vezes que eu olhava para Deus, eu me renovava e Deus me enchia de esperança novamente. Porque o nosso olhar não é para olhar para os vales, o nosso olhar é para olhar para os montes, porque o Senhor está lá. O Senhor deseja nos conceder vitória, o Senhor deseja nos dar êxito naquilo que fazemos, mas em primeiro lugar, o nosso coração precisa estar nele. Porque nós sabemos que o Senhor não é injusto. E as coisas que acontecem não fogem aos seus olhos, e as coisas que acontecem, Ele tem pleno conhecimento, e em tudo Ele vai ter um propósito, e nós precisamos crer dessa maneira, que o Senhor firmará o coração, e ouvirá o nosso clamor, como o salmista disse aqui no Salmo 17, no versículo 17, o Senhor vai ouvir o nosso clamor, o Senhor vai ouvir o nosso coração, vai firmar o nosso coração, e Ele fará justiça àquele que está oprimido, ao órfão, para não deixar que o ser humano volte a espalhar o terror. Queridos, nós temos como igreja do Senhor que clamar ao Senhor, mas nós precisamos espalhar, onde quer que a gente estiver, o temor a Deus. Eu tenho observado em alguns atendimentos que simplesmente o fato de eu ir lá abrir a porta e despedir a pessoa e dizer para ela assim, vai com Deus, causa um impacto, porque muitas pessoas hoje não querem ouvir falar mais de Deus, muitas pessoas não querem saber, não temem ao Senhor, e falar então Jesus te abençoe, é algo fantástico,
Porque chama a atenção. Quando você toca no nome de Jesus, parece que eles colocaram Deus assim como lugar comum, né? Mas quando você fala Jesus, aí a pessoa para, opa, é diferente. E as pessoas estão precisando receber da igreja palavras de bênção e não de maldição. Seja você um agente abençoador da parte do Senhor. Seja você a igreja do Senhor que clama por justiça, mas que coloca a justiça nas mãos de Deus, que não faz justiça própria, mas que confia no Senhor. Confia no Senhor. Caminhando para o final, nós precisamos colocar os nossos governantes em oração, porque muitas vezes eles têm oprimido o povo. Muitas vezes os benefícios são pessoais. Eu conversava com uma pessoa e ela disse assim para mim: eu só acredito que alguma coisa vai mudar se os nossos governantes começarem a votar, tirar os privilégios que eles têm. Olha a palavra. Difícil isso, né? Mas a verdade é que toda mudança, ela parte do temor a Deus. Não só atitudes humanas, eles podem tirar privilégios se não temerem ao Senhor. Nada disso acontecerá. A nação que rejeita o nome de Jesus está fadada à pobreza. Mas a nação que coloca Jesus em primeiro lugar será próspera em todos os aspectos. E nós precisamos voltar para Jesus. Essas pessoas que têm praticado o mal acham que Deus não existe e acham que Ele não vai ter que prestar contas do que eles têm feito. Mas os que temem ao Senhor colocam nesse Senhor a sua total esperança e confiança. Eu te convido, em tempos difíceis, que nós nunca imaginávamos que iríamos passar, eu te convido a colocar a sua e a nossa esperança no Senhor. Os números são tristes. As pessoas à nossa volta, cada hora, são acometidas de males e males e males. Mas nós precisamos continuar clamando ao Senhor, porque o Senhor é justo, o Senhor vai dar livramento e o Senhor vai fazer uma grande obra. Eu entendo pelo o processo bíblico e o processo da história, que todas as vezes que existe uma grande crise, se o povo se voltar para o Senhor tem o desejo de realizar um grande avivamento depois da crise. Mas nós precisamos nos voltar para Deus e assim continuar crendo que depois desse momento de tanta tribulação, de tanta angústia, o Senhor vai nos dar um renovo na alma, uma esperança no fundo do nosso ser, e o nome dele será exaltado para todos sempre. Amém? Que o Senhor então te abençoe, que o Senhor nos abençoe a sermos esse agente de esperança no meio da sociedade que nós estamos, um agente de renovo espiritual, crendo que a justiça vem do Senhor. E não ficarmos olhando para o lado e achar, fulano é próspero, Beltrano, olha como é que ele se dá bem, mas ele nem teme a Deus. Não é esse o olhar que Deus nos convida. Deus nos convida a olhar para Ele e colocar a nossa vida e a nossa mente no Senhor. Que Deus então nos abençoe, que Deus possa nos fortalecer a cada dia, a buscá-lo em primeiro lugar e colocar no Senhor a nossa confiança. Deus abençoe vocês. Você que nos acompanha com a sua família, chame a sua família. Não chama a sua família só para almoçar, não. Não chama a sua família só para fazer aquela oraçãozinha rápida antes de comer, para ficar com a consciência muitas vezes tranquila. Chama a sua família para desligar a TV e clamar ao Senhor. Nós temos aqui irmãos, queridos, irmãos em Cristo Jesus. Independente de fazer parte deste corpo, desta igreja ou não, mas irmãos em Cristo sofrendo agora, nós precisamos interceder por eles. Desliga a TV, desliga o celular e chame a sua família para ficar reunida em oração, mesmo que seja pouco tempo, mas comece, faça isso e experimente a transformação que Deus vai fazer. Não fique esperando Deus mudar o país
mudar o estado, mudar a cidade, mude dentro da sua casa, e você vai estar experimentando ali a terra de Gósen, aonde está tudo caindo, mas Deus está dando prosperidade, Deus está trazendo paz, Deus está trazendo consolo na alma e renovo. Faça isso e experimente do poder de Deus. Deus abençoe a todos. Vamos orar para encerrar esta reflexão da palavra de Deus. Pai, nós somos pobres, Pai, nós somos necessitados, nós somos totalmente dependentes do Senhor, e a cada dia mais conseguimos perceber a nossa fraqueza, a cada dia mais conseguimos perceber a nossa dependência. Ó Deus, nós te louvamos, porque o Senhor se mostrou a nós. Pedimos, ó Deus, a proteção sobre as nossas vidas. Pedimos a Ti, ó Pai, o livramento para todos aqueles que estão sofrendo nesse momento, que estão com dores, que estão oprimidos. Que o Senhor tenha misericórdia, porque sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas que estão acontecendo. Mas, ó Pai, que a Sua justiça seja feita segundo a Tua vontade. Não a nós, Pai, não por força, mas pelo Teu Espírito. Nós Te louvamos e pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Como servos do Senhor, queremos colocar a nossa vida diante do Senhor e pedir ao Senhor, ó Deus, Pai, sara esta nação. Pai, cura a humanidade, ó Deus. Mas, ó Deus, perdoa o pecado da nossa nação. Perdoa o meu pecado, ó Deus, que faço parte dessa nação. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Nós assim oramos, com o coração voltado para o Senhor, o Deus da nossa esperança, o único que podemos confiar. E assim, Pai, oramos, no nome de Jesus, o Teu Filho amado, que morreu para nos salvar. Fica conosco, Pai, no restante desse dia e renova-nos a esperança, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, mas não esqueça de orar por aqueles que estão enfermos. Quero me lembrar, né, do irmão Sérgio, que está naquela UTI. Quero me lembrar da irmã Maria, que já sofreu melhoras, graças a Deus por isso, o prognóstico é favorável. Quero me lembrar da irmã Miralda, que está na UTI também, do irmão Vicente, e de tantos outros, queridos, tantos outros, que estão necessitados. Vamos colocar o joelho no chão e vamos orar ao Senhor, para que esse tempo tão difícil passe o mais rápido possível e a nossa fé seja edificada pelo Senhor. Deus abençoe você, receba um abraço no coração e fiquem na mais doce paz do Senhor Jesus.